Olá, nós estamos começando mais um programa Trocando Ideias, um programa da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, em São Paulo, uma igreja pastoreada pelo reverendo Arival Dias Casimiro, um homem de Deus, um homem apaixonado pela obra missionária, pela pregação do Evangelho, pelo crescimento da igreja. E eu tenho também o privilégio de ser um pastor colaborador, que também estou lá pregando a palavra de Deus nesta preciosa e relevante igreja em São Paulo. Este programa tem como propósito trazer esclarecimento, dando respostas a algumas perguntas inquietantes que as pessoas nutrem no coração, que nem sempre têm a oportunidade de fazer a pergunta e de encontrar uma resposta fundamentada na palavra de Deus. Então, este é o propósito deste programa, é responder essas perguntas, talvez a pergunta aí do seu coração. Então, vamos agora olhar a primeira pergunta do nosso programa de hoje. Oi, pastor, tudo bem? Eu gostaria de saber por que os evangelhos não guardam domingo ao invés do sábado. Obrigada. Oi, Vitória. Essa é uma questão intrigante de fato. Os cristãos, desde a época dos apóstolos, observam, guardam o primeiro dia da semana, o dia em que o nosso glorioso Redentor venceu a morte e ressuscitou dentre os mortos. Você nota que o Espírito Santo, Jesus ressuscitou no primeiro dia da semana, o Espírito Santo, Pentecoste veio no primeiro dia da semana, a igreja primitiva apostólica se reunia no primeiro dia da semana para celebrar a ceia. Jesus apareceu em glória a João na ilha de Patmos no primeiro dia da semana, e ao longo dos séculos, nesses 20 séculos de cristianismo, a igreja cristã, a igreja evangélica, a igreja protestante se reúne aos domingos, em homenagem ao nosso Redentor que ressuscitou dentre os mortos. O livro do profeta Oséias, capítulo 2, versículo 11, Deus chegou a dizer que faria cessar os sábados, e lá em Colossenses, capítulo 2, somos informados de que o sábado era uma sombra da realidade que havia de vir em Cristo. A palavra sábado significa descanso, e Cristo é o nosso sábado, Cristo é o nosso descanso. Ele não apenas traz descanso agora, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, mas Hebreus também diz que resta para o povo de Deus um descanso, um sábado, é o descanso eterno que nós teremos na bem-aventurança eterna. Então, é exatamente isso, a igreja evangélica, não só agora, mas desde o tempo dos apóstolos, observa o primeiro dia da semana, o dia do Senhor, como o dia em que nos dedicamos à adoração, ao culto e ao nosso descanso. Vamos à segunda pergunta. Pastor Hernandes, uma igreja evangélica deveria ter as práticas de um culto judaico? Ô Paulo, este é um assunto até um pouco sensível, porque eu tenho o privilégio, por exemplo, de levar caravanas a Israel. Todo ano eu levo uma caravana a Israel. E eu vejo quantas pessoas, Paulo, vão a Israel hoje e fazem uma verdadeira peregrinação mística, trazendo pedra, trazendo água do Jordão, trazendo óleo de Israel, como se esses objetos tivessem um valor espiritual diferenciado. Há muitas igrejas aqui no Brasil se judaizando, importando para dentro do culto evangélico as práticas judaicas, das festas judaicas, dos rituais judaicos, dos utensílios do templo judaico. E penso, à luz das Escrituras, que isso é um retrocesso, porque tudo isso era sombra do que havia de vir. É só ler a carta aos Hebreus. O que é a carta aos Hebreus? É uma mensagem
é para aqueles judeus convertidos a Cristo, que deixaram o judaísmo para abraçar o cristianismo, e em virtude da perseguição que veio sobre a igreja cristã, esses crentes judeus estavam de malas prontas de volta para o judaísmo. E o autor aos Hebreus escreve para dizer que esse é um caminho de apostasia, um caminho de morte, porque Cristo é melhor do que os profetas, melhor do que os anjos, melhor do que Moisés, melhor do que Arão, melhor do que Josué. O sacrifício dele é melhor do que o sacrifício judaico. A nova aliança inaugurada em seu sangue é superior à velha aliança. O sacerdócio de Cristo, segundo a ordem de Melquisedeque, é superior ao sacerdócio araônico. Então, a tudo isso no Velho Testamento era sombra que apontava para a realidade, e a realidade é Cristo. A igreja cristã não deve seguir os rituais judaicos no culto evangélico. Vamos à terceira pergunta do programa. Pastor Hernandes, eu tenho uma pergunta. A Bíblia diz que o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. Então eu pergunto, ser rico é pecado? Ô Alex, não, ser rico não é pecado. Nós temos muitos homens de Deus na Bíblia, como Abraão, como Jacó, como Isaac, como Davi, como Salomão, como Ezequias, como tantos outros que eram homens ricos financeiramente, que eram homens de Deus. O problema não é o dinheiro, o problema é o amor ao dinheiro. O problema não é ter dinheiro, o problema é o dinheiro nos ter. O problema não é possuir dinheiro, o problema é ser possuído por ele. O dinheiro é um bom servo, mas é um péssimo patrão. Aquele que ama o dinheiro, dele nunca se farta, diz a Bíblia. Aquele que ama o dinheiro, ele mente, ele rouba, ele mata, ele morre, ele casa, ele divorcia, ele se corrompe, ele é corrompido, porque o amor do dinheiro é que leva o homem a todas essas práticas de corrupção que você está vendo aí no Brasil e no mundo. Agora, a riqueza adquirida com o trabalho e com a bênção de Deus é uma grande dádiva que deva ser usada não só para o benefício próprio da pessoa que detém estes valores, mas para também exercer misericórdia. Os ricos devem não confiar na instabilidade da riqueza, mas devem ser ricos em boas obras, usando esta riqueza para abençoar outras pessoas. Então, não é pecado ser rico. O pecado é a avareza. O pecado é amar o dinheiro. Vamos à quarta pergunta do nosso programa. Pastor, em relação à criação e à evolução, onde está a verdade dos fatos? A ciência contradiz a Bíblia? Ô Alana, a sua pergunta é extremamente inquietante. Você se lembra, Alana, que em 1859, exatamente há 160 anos, Charles Darwin lançava o seu livro A Origem das Espécies em Londres, na Inglaterra. De lá para cá, essa chamada teoria da evolução tem sido ensinada como uma verdade científica, mas falta, entretanto, a evidência das provas. A matéria não é eterna, como pensavam os gregos. Este mundo não vê a existência por geração espontânea. O mundo não pariu a si mesmo. Este mundo é feito de matéria e energia. Matéria e energia não criam a si mesmas. Este mundo é governado por leis. Leis não criam a si mesmas. Logo, alguém maior do que a matéria e fora da matéria criou a matéria e estabeleceu leis para governá-la. Este mundo não existe por uma evolução de milhões e milhões de anos, nem é fruto de uma mega explosão cósmica, a teoria do Big Bang. Eu posso afirmar a você que a ciência corretamente entendida e a Bíblia corretamente interpretada jamais entrarão em choque. Sabe por quê? Porque tanto a Bíblia quanto a ciência têm o mesmo autor, e este autor é Deus. Vamos à nossa última pergunta do programa. Pastor Hernandes, a Bíblia nos ensina que o pecado da blasfêmia contra o Espírito Santo não tem perdão. Que pecado é esse? Essa é uma pergunta complicada. É muito complicada.
porque há muitas pessoas atormentadas com medo de ter cometido pecado imperdoável. A Bíblia chama de blasfêmia contra o Espírito Santo. Há aqueles que pensam que o pecado imperdoável é a incredulidade até o último minuto da vida. E é bem verdade que uma pessoa que se mantém incrédula até o último minuto da vida, sem arrependimento, ela não tem perdão, ela está de fato condenada. Aquele que crê é salvo, aquele que não crê já está condenado. Mas, Salim, o pecado da blasfêmia contra o Espírito Santo, conforme Mateus capítulo 12, é bem específico. O caso ali era de alguns judeus, fariseus, escribas, que por ciúme, por inveja, mesmo consciente da verdade, diante do fato de Jesus ter libertado um homem de espíritos demoníacos e curado um homem, eles dizem que Jesus fez isso pelo poder de Beelzebu, pelo poder do maioral dos demônios, atribuindo conscientemente uma obra do Espírito Santo por meio de Jesus a Satanás. É atribuir conscientemente aquilo que Deus está fazendo por meio do seu Filho, pelo poder do Espírito Santo, a Satanás. É como se o Espírito Santo fosse parceiro de Satanás, como se Deus estivesse aliado a Satanás para fazer a obra. Agora, preste atenção que este não é o pecado da incredulidade, portanto. Este não é uma pessoa, por exemplo, que não conhecendo a verdade da Escritura, nega, por exemplo, a doutrina da Trindade. Se fosse assim, nenhum unitarista poderia ser salvo. Não é qualquer pecado moral, não é qualquer pecado que a pessoa cometa sem saber, que não tenha mais chance de arrependimento. Não, este é um pecado consciente, deliberado, de alguém que atribui aquilo que é obra de Deus a Satanás. É querer fazer do Espírito Santo um parceiro de Satanás. Esse pecado não tem perdão, até porque essa pessoa não tem qualquer sinal de arrependimento. Seu coração está entorpecido e endurecido pelo pecado. E essa pessoa, então, nunca vai se arrepender. Então, aquela pessoa que hoje está com tanto medo, está aflita, angustiada, será que eu cometi esse pecado? Isso é uma prova de que essa pessoa não cometeu esse pecado imperdoável. Quem comete o pecado contra o Espírito Santo, a blasfêmia contra o Espírito Santo, o pecado que não tem perdão nem nesta vida, nem no porvir, é alguém que nunca demonstra qualquer quebrantamento ou qualquer arrependimento. Pois bem, nós estamos aí chegando ao final do nosso programa e eu quero agora, nesse momento que me resta, fazer um convite a você. Venha nos visitar, Igreja Presbiteriana de Pinheiros, fica lá na Avenida das Nações Unidas, 6.151, ao lado da Ponte Cidade Universitária. Somos uma igreja bíblica, somos uma igreja hospitaleira, uma igreja amável com as pessoas, comprometida com a pregação fiel das Escrituras, uma igreja que cuida de gente, uma igreja para a sua família. Tem um trabalho infantil magnífico, um trabalho maravilhoso com adolescentes, com jovens, com casais, com terceira idade, uma igreja viva, dinâmica, operosa, relevante em São Paulo, no Brasil e no mundo. E você é o nosso convidado especial. Venha participar com a gente, você vai perceber que é uma igreja que vai cuidar de você e da sua família. Nós temos recebido pessoas todos os dias, pessoas novas chegando. Temos maior carinho, maior amor, a maior alegria de cuidar dessas pessoas, trazendo a elas a fiel exposição da palavra de Deus. Deus abençoe muito a sua vida, Deus abençoe o seu coração, Deus abençoe a sua família. Venha participar com a gente. Nós temos cultos todos os domingos, 8h30 da manhã, 11 da manhã, 4h30 da tarde, 7 da noite. Temos 2 escolas bíblicas dominicais, uma às 9h40 e outra às 5h40 da tarde. Temos Conexão com Deus, segunda-feira, às 20 horas. Mulher e Esperança, toda terça, 2h30 da tarde. Você é o nosso convidado. Deus abençoe e até o próximo programa, se Deus quiser.